mundo caminhava longe de Deus, cada um seguia o próprio querer. A maldade crescia sobre a terra e poucos escolhiam obedecer. Mas Deus encontrou um homem fiel que decidiu permanecer. Mesmo vivendo entre zombarias, continuou firme em seu dever. Então Deus lhe deu uma missão difícil para compreender: construir uma grande arca antes mesmo da chuva aparecer. Os homens riam de sua fé, diziam que era ilusão, mas Noé continuava trabalhando, confiando na direção. Quem anda pela fé nem sempre será compreendido, mas aquele que obedece a Deus jamais será confundido. Estou construindo pela fé, mesmo sem ainda enxergar. Estou construindo pela fé, porque Deus vai realizar. Se Ele falou, vai acontecer. Se prometeu, vai cumprir. Eu não preciso ver primeiro para depois acreditar. Estou construindo pela fé, minha esperança está no Senhor. A tempestade pode vir, mas estou seguro no seu amor. Dia após dia ele trabalhava, pregando enquanto construía, chamando o povo ao arrependimento, mas ninguém o ouvia. Os anos passaram lentamente, a arca continuava a crescer e a promessa permanecia viva, porque Deus não sabe perder. Quando tudo parecia impossível, o céu começou a mudar. As nuvens se ajuntaram e a chuva começou a cair sem parar. Então todos compreenderam que Deus havia falado a verdade, mas já era tarde demais para voltar atrás. Na realidade, quem espera no Senhor nunca espera em vão, pois Deus honra aqueles que vivem em obediência e oração. Estou construindo pela fé, mesmo sem ainda enxergar. Estou construindo pela fé, porque Deus vai realizar. Se Ele falou, vai acontecer. Se prometeu, vai cumprir. Eu não preciso ver primeiro para depois acreditar. Estou construindo pela fé, minha esperança está no Senhor. A tempestade pode vir, mas estou seguro no seu amor. Enquanto muitos desistem, eu vou continuar. Enquanto muitos duvidam, eu vou acreditar. Enquanto muitos recuam, eu vou avançar, porque minha confiança está no Deus que não falhará. Pode demorar, mas vai acontecer. Pode parecer impossível, mas eu vou vencer, porque quem anda com Deus nunca caminha sozinho. Ele ilumina a noite e mostra o caminho. Crescendo, eu vou continuar construindo. Eu vou continuar obedecendo. Eu vou continuar acreditando, porque Deus está trabalhando. Mesmo sem enxergar, mesmo sem entender, eu sei que a promessa vai acontecer. Aleluia, aleluia, o Deus de Noé continua fiel. Aleluia, aleluia, o Deus de Noé continua fiel. Estou construindo pela fé, mesmo sem ainda enxergar. Estou construindo
ele falou, vai acontecer. Se prometeu, vai cumprir. Eu não preciso ver primeiro para depois acreditar. Estou construindo pela fé. Minha esperança está no Senhor. A tempestade pode vir, mas estou seguro no seu amor. Estou construindo pela fé, mesmo sem ainda enxergar. Estou construindo pela fé, porque Deus vai realizar. Se Ele falou, vai acontecer. Se prometeu, vai cumprir. Eu não preciso ver primeiro para depois acreditar. Ministração final te dá uma promessa que ninguém entende. Talvez as pessoas olhem para você e não compreendam o que Deus está fazendo. Continue construindo, continue obedecendo, continue crendo, porque quando a chuva chegar, todos verão que Deus estava contigo o tempo todo. E se Deus falou, vai acontecer. Aleluias. Focus. Tema, confia nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Deus me chamou para caminhar, sem mostrar todo o caminho, mandou deixar minha terra e confiar somente nele, sem saber para onde iria. Eu apenas obedeci, porque quando Deus chama alguém, também cuida do porvir. Os anos passaram lentamente e a promessa parecia distante, mas a voz que falou comigo continuava firme e constante. Mesmo quando meus olhos viam limites, meu coração escolheu crer, pois quem conhece o Deus das promessas aprende a esperar e vencer. O tempo dos homens passa, mas a palavra do Senhor permanece. Aquilo que Deus prometeu jamais envelhece. A promessa vai nascer, porque Deus falou. vai nascer, porque Deus jurou. mesmo que o tempo passe, Mesmo que eu não veja acontecer, eu continuarei crendo. porque Deus não sabe perder. A promessa vai nascer, No tempo determinado, pois aquilo que Deus prometeu já está confirmado. Sara também nem esperava, enquanto os anos passavam sem parar. Muitas vezes parecia impossível a promessa se realizar, mas Deus não trabalha limitado pela lógica ou razão. Ele opera acima do tempo e acima da compreensão. Quando tudo parecia encerrado, o milagre começou a surgir, porque o Deus das impossibilidades decidiu então agir. A tenda que conhecia lágrima conheceu também alegria, porque a promessa esperada finalmente nascia. Quando Deus determina algo, ninguém pode impedir. O que Ele escreveu no céu, na terra vai se cumprir. a promessa vai nascer, Porque Deus falou, vai nascer, porque Deus jurou. mesmo que o tempo passe, Mesmo que eu não
Eu não vou desistir, eu não vou recuar. Enquanto Deus estiver falando, eu vou acreditar. Se a promessa ainda não chegou, eu continuarei esperando, porque o Deus que prometeu continua trabalhando. Minha fé não depende do que os olhos podem ver. Minha fé está firmada no Deus que tem poder. Crescendo, eu creio na promessa. Eu creio, o Deus de Abraão continua assim. Eu creio, minha promessa vai nascer. A promessa vai nascer. Porque Deus falou, Vai nascer. porque Deus jurou. Mesmo que o tempo passe, Mesmo que eu não veja acontecer, eu continuarei crendo. porque Deus não sabe perder. A promessa vai nascer. No tempo determinado, pois aquilo que Deus prometeu Já está confirmado. A promessa vai nascer. porque Deus A falou, promessa vai nascer. porque Deus jurou. Mesmo que o tempo passe, Mesmo que eu não veja acontecer, eu continuarei crendo. porque Deus não sabe perder. A promessa vai nascer. Talvez você esteja esperando há muito tempo. Talvez a promessa pareça distante. Mas lembre-se de Abraão. O tempo passou, as circunstâncias mudaram, mas Deus permaneceu fiel. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Deus falou, Ele fará. Porque promessas de Deus não morrem, elas amadurecem até o tempo certo. A promessa vai nascer. O Deus de Abraão continua fiel. Aleluia. A dor bateu a minha porta e levou sonhos pelo caminho. O futuro parecia incerto e eu me sentia tão sozinho. Mas Deus já escrevia uma história que eu ainda não podia ver. Pois mesmo nas páginas de lágrimas, seu plano estava a acontecer. Muitos escolhem voltar atrás quando o caminho fica difícil, mas existe uma fé que permanece mesmo quando tudo parece impossível. Foi assim que Ruth decidiu seguir sem olhar para trás, confiando que o Deus de Noemi prepararia dias de paz. Quem permanece fiel no pouco também verá Deus agir no muito. Quem continua caminhando pela fé jamais ficará sem fruto. Onde tu fores eu irei, onde ficares ficarei. Teu Deus será o meu Deus e para sempre o servirei. Não importa o vale que surgir, não importa a dor que eu enfrentar, eu seguirei confiando porque Deus vai me honrar. Onde tu fores eu irei e pela fé eu vencerei. Os campos pareciam comuns, mas Deus estava trabalhando. Enquanto Ruth recolhia espigas, seu futuro estava preparando. Aquilo que parecia acaso
era a providência do Senhor, pois Deus conduz os passos daqueles que andam em amor. Boaz viu mais que uma mulher viu, um coração fiel, e o Deus que conhece os segredos começou a mover o céu. Aquela que chegou sem nada foi restaurada pelo Senhor, porque Deus transforma lágrimas em testemunhos de amor. O Deus que fecha feridas também abre novos caminhos. Ele nunca abandona os que caminham com carinho. Onde tu fores eu irei, onde ficares ficarei. Teu Deus será o meu Deus e para sempre o servirei. Não importa o vale que surgir, não importa a dor que eu enfrentar, eu seguirei confiando porque Deus vai me honrar. Onde tu fores eu irei e pela fé eu vencerei. O que Deus preparou para mim, ninguém poderá impedir. O que Deus escreveu para mim, certamente vai se cumprir. Se hoje existem lágrimas, amanhã haverá louvor. Se hoje existe deserto, amanhã haverá flor. Porque o Deus da restauração ainda está neste lugar, transformando derrotas em vitórias e fazendo sonhos voltar. Eu creio na restauração, eu creio na provisão, eu creio que Deus está escrevendo uma nova canção. Eu creio, o Deus de Ruth continua fiel. Eu creio, minha história vai florescer. Onde tu fores eu irei, onde ficares ficarei. Teu Deus será o meu Deus e para sempre o servirei. Não importa o vale que surgir, não importa a dor que eu enfrentar, eu seguirei confiando porque Deus vai me honrar. Onde tu fores eu irei e pela fé eu vencerei. Talvez você tenha perdido algo pelo caminho. Talvez existam páginas da sua história marcadas pela dor. Mas lembre-se de Ruth. Ela perdeu muito, mas encontrou algo maior nos planos de Deus. O Deus da restauração continua vivo. Ele ainda transforma perdas em bênçãos. Ele ainda transforma lágrimas em alegria. Ele ainda escreve finais felizes para aqueles que confiam nele. E onde tu fores já irei, teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Ainda menino servia no templo, sem imaginar o que iria acontecer. Enquanto a noite envolvia o lugar, Deus começou a me chamar. Ouvi uma voz tão suave e forte que fez meu coração estremecer. Corri pensando ser ele,
mas era Deus querendo falar comigo ali. Muitas pessoas ouvem ruídos, mas poucas reconhecem sua voz. Muitas procuram sinais e respostas, mas Deus deseja comunhão com nós. Quando o céu decide falar, toda a história pode mudar. Uma única palavra do Senhor tem poder para transformar. Abre meus ouvidos, Senhor, quero ouvir tua direção. Mais que ouvir a voz dos homens, quero ouvir teu coração. Fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, eu estou te seguindo. Tua voz é vida, tua voz é luz. Tua voz me guia pelos caminhos de Jesus. fala, Senhor, E eu obedecerei. fala, Senhor, E eu te servirei. Vivemos dias de tantas vozes tentando nos influenciar, mas existe uma voz que permanece e nunca deixará de falar. É a voz que acalma tempestades, é a voz que faz o morto viver, é a voz que levanta caídos e faz o impossível acontecer. Samuel aprendeu cedo que obedecer vale mais que falar, porque quem escuta a voz de Deus nunca deixa de caminhar. O mundo muda a cada dia, mas sua palavra permanecerá. Quem constrói sua vida nela jamais desmoronará. Ensina-me a reconhecer quando estiveres falando comigo, que eu nunca endureça o coração, mas permaneça contigo. fala, Senhor, Teu servo está ouvindo. fala, Senhor, Eu estou te seguindo. Tua voz é vida, tua voz é luz. Tua voz me guia pelos caminhos de Jesus. fala, Senhor, E eu obedecerei. Senhor, E eu te servirei. Se tua voz disser avance, eu avançarei. Se tua voz disser espere, eu esperarei. Se tua voz disser confie, eu confiarei. Porque sei que nunca falhas e jamais me abandonarás. Tua voz me fortalece, tua voz me sustenta, tua voz me conduz por caminhos de vitória, crescendo. fala comigo, Senhor, Fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, no silêncio da noite. fala comigo, Senhor, Quando eu estiver cansado, fala comigo, Senhor, quando eu estiver chorando, fala comigo, Senhor, quando eu não souber o caminho, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, teu servo está ouvindo. fala, Senhor, Eu estou te seguindo. Tua voz é vida, tua voz é luz. Tua voz me guia pelos caminhos de Jesus. fala, Senhor, E eu obedecerei. fala, Senhor, E eu te servirei. fala, Senhor, Teu servo está ouvindo. fala, Senhor, Eu estou te seguindo. Tua voz é vida, tua voz é luz. Tua voz me guia pelos caminhos de Jesus. Yeah.
Ministração final falando. Ele falou com Samuel, falou com os profetas, falou com os apóstolos. E continua falando hoje. Em meio ao barulho deste mundo, aprenda a ouvir sua voz. Porque uma palavra de Deus vale mais do que 1000 opiniões humanas. Lhe fala, Senhor. Teu servo está ouvindo. Aleluia. Tema o Deus que transforma a traição, dor e injustiça em propósito e vitória. Eu tinha sonhos vindos do céu, promessas escritas por Deus, mas não imaginava o caminho que eu teria diante dos meus. Fui rejeitado pelos irmãos, ferido sem merecer, lançado em uma cova escura sem saber o que iria acontecer. Parecia que tudo havia acabado, parecia que Deus me esqueceu. Mas enquanto eu chorava na terra, o céu trabalhava em favor dos seus. Porque os planos dos homens falham, mas os planos de Deus permanecerão. E aquilo que Ele determina, ninguém pode impedir com a mão. Quando todos te abandonam, Deus continua ao teu lado. Quando todos te esquecem, você continua sendo amado. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, sua promessa permanecerá. Porque aquilo que Ele falou certamente cumprirá. O tempo da dor vai passar, o tempo da honra chegará. Pois quem espera no Senhor jamais se frustrará. Na casa de Potifar servi com fidelidade e temor, mas fui acusado injustamente, mesmo andando com o Senhor. Fui lançado na prisão, sem entender a razão, mas Deus estava escrevendo uma nova direção. As grades não puderam prender os sonhos que Deus me deu. Porque quando a promessa nasce, ela vem do próprio céu. Os anos passaram lentamente, mas a fé continuou viva. Porque quem aprende a confiar nunca desiste da caminhada. O relógio de Deus é perfeito, Ele nunca chega atrasado. Mesmo quando tudo parece parado, Ele continua trabalhando. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, sua promessa permanecerá. Porque aquilo que Ele falou certamente cumprirá. O tempo da dor vai passar, o tempo da honra chegará. Pois quem espera no Senhor jamais se frustrará. A cova não é o fim, a prisão não é o fim, a luta não é o fim, a tristeza não é o fim. Deus ainda está escrevendo
os capítulos da história, e quem permanece fiel verá chegar a vitória. O que Deus prometeu vai acontecer. O que Deus escreveu Ninguém pode desfazer. Crescendo eu creio na promessa, eu creio no Senhor, eu creio que minha história está nas mãos do Salvador. Eu creio que o choro passa, eu creio que a honra vem, porque o Deus de José continua agindo também. Eu creio, o Deus dos sonhos está aqui. Eu creio, minha vitória vai chegar. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, sua promessa permanecerá, porque aquilo que Ele falou certamente cumprirá. O tempo da dor vai passar, o tempo da honra chegará, pois quem espera no Senhor jamais se frustrará. Deus não esqueceu de mim, mesmo quando eu chorei, mesmo dentro da prisão, sua mão eu senti. Sua mão eu senti. Deus não esqueceu de mim, sua promessa permanecerá, porque aquilo que Ele falou certamente cumprirá. Ministração final, cova. Talvez esteja vivendo uma prisão de lutas e injustiças, mas lembre-se de José. A mesma mão que o sustentou na cova, o sustentou na prisão e o levou ao palácio. O que Deus prometeu para a sua vida não morreu, está apenas sendo preparado, porque Deus não esqueceu de você. Vai isso! E quem tem promessa não morre na cova, não termina na prisão e não perde o propósito. Aleluia. Restauração, perseverança e recomeços guiados por Deus. Chegaram notícias de Jerusalém e elas feriram meu coração. Os muros estavam destruídos e a cidade em humilhação. Então chorei diante do Senhor e comecei a buscar a sua direção, porque quando um servo dobra os joelhos, Deus começa a mover sua mão. Muitos viam apenas ruínas, muitos viam o fim da história, mas Deus já estava levantando um tempo novo de vitória. Aquilo que estava quebrado voltaria a se levantar, porque quando Deus entrar na obra, nada pode impedir seu agir. O que foi destruído, Deus pode restaurar. O que foi derrubado, Deus pode levantar. Reconstruindo os muros pela força do Senhor, reconstruindo os sonhos que o tempo derrubou, reconstruindo a fé, reconstruindo o altar, porque o Deus da restauração está neste lugar. Reconstruindo os muros, eu não vou desistir, pois a boa mão do Senhor está sobre mim. Os inimigos zombavam dizendo: essa obra não vai terminar. Mas Neemias permaneceu firme,
sem deixar de trabalhar. Enquanto uns carregavam pedras, outros vigiavam sem parar. Porque quem tem uma missão de Deus não pode desanimar. Havia oposição e ameaças, mas Deus fortalecia as mãos, e aquilo que parecia impossível foi vencido pela união. Pedra por pedra, muro por muro, a cidade voltou a crescer. Porque aquilo que Deus começa, Ele também faz florescer. Não importa o tamanho da ruína, nem quanto tempo passou, o Deus que criou todas as coisas ainda é restaurador. Reconstruindo os muros pela força do Senhor, reconstruindo os sonhos que o tempo derrubou, reconstruindo a fé, reconstruindo o altar. Porque o Deus da restauração está neste lugar. Reconstruindo os muros, eu não vou desistir, pois a boa mão do Senhor está sobre mim. Se o inimigo derrubou, Deus vai levantar. Se a esperança enfraqueceu, Deus vai renovar. Se os sonhos foram feridos, Deus vai restaurar. Porque nada é impossível para o Deus que sabe reconstruir. Eu não vou parar, eu não vou recuar. Enquanto Deus estiver comigo, eu vou continuar crescendo. Levanta os muros, levanta o sonho, levanta a fé, levanta o povo, levanta os lares, levanta os ministérios, levanta a igreja, levanta os guerreiros. Eu vejo Deus restaurando, eu vejo Deus levantando, eu vejo Deus transformando, eu vejo milagres chegando. Reconstruindo os muros pela força do Senhor, reconstruindo o sonho que o tempo derrubou, reconstruindo a fé, reconstruindo o altar. Porque o Deus da restauração está neste lugar. Reconstruindo os muros, eu não vou desistir, pois a boa mão do Senhor está sobre mim. Reconstruindo os muros pela força do Senhor, reconstruindo o sonho que o tempo derrubou, reconstruindo a fé, reconstruindo o altar. Porque o Deus da restauração está neste lugar. Ministração final. Talvez existam áreas da sua vida que parecem ruínas hoje. Talvez o inimigo tenha tentado destruir seus sonhos, sua fé ou sua esperança. Mas lembre-se de Neemias. O Deus que restaurou Jerusalém continua restaurando vidas. Onde existem ruínas, Deus vê reconstrução. Onde existem lágrimas, Deus vê testemunhos. Onde existem muros caídos, Deus vê uma nova história. Mas o Deus da restauração está neste lugar. Aleluia. O Espírito do Senhor me levou para um vale sem esperança. Por todos os lados eu via somente morte e lembranças. O chão estava coberto de ossos ressequidos pelo tempo e pela dor.
Aos olhos humanos era impossível, mas não aos olhos do Senhor. Então Deus me perguntou: filho do homem, poderão viver? Olhei para aquele cenário sem saber o que responder, mas aprendi que quando Deus pergunta, Ele já conhece o final. Porque aquilo que parece perdido, para Ele é sobrenatural. Onde o homem vê o fim, Deus vê um novo começo. Onde o homem vê derrota, Deus vê seu grande sucesso. Profetiza sobre os ossos secos, profetiza a vida outra vez. O Deus dos impossíveis ainda é o mesmo Rei. Profetiza sobre os sonhos mortos, profetiza a restauração, porque o Espírito do Senhor está trazendo renovação. O que estava morto viverá, o que caiu se levantará, porque a palavra do Senhor jamais falhará. Então comecei a profetizar conforme Deus ordenou, e de repente aquele vale com seu poder se moveu. Os ossos começaram a se unir, cada um em seu lugar. Os tendões e a carne surgiram pela palavra que veio do altar. Mas Deus ainda não havia terminado, pois seu agir é completo. Então ordenou ao vento que soprasse sobre aquele grande exército. E quando o Espírito chegou, a vida voltou a existir. O vale da morte se transformou num exército pronto para seguir. Quando Deus sopra seu vento, tudo pode mudar. Quando Deus libera sua palavra, milagres começam a chegar. Profetiza sobre os ossos secos, profetiza a vida outra vez. O Deus dos impossíveis ainda é o mesmo Rei. Profetiza sobre os sonhos mortos, profetiza a restauração, porque o Espírito do Senhor está trazendo renovação. O que estava morto viverá, o que caiu se levantará, porque a palavra do Senhor jamais falhará. Sopra teu vento sobre nós, sopra teu vento sobre nós. Traz vida aos corações cansados, traz força aos abatidos. Sopra teu vento sobre nós, sopra teu vento sobre nós. Levanta os que perderam a esperança e renova os feridos. Não existe situação perdida quando Deus decide agir. Não existe sonho morto que Ele não possa reconstruir. Crescendo, eu vejo ossos se levantando, eu vejo sonhos renascendo, eu vejo vidas sendo restauradas, eu vejo Deus trabalhando. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, traz vida sobre teu povo. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, traz avivamento outra vez. Profetiza sobre os ossos secos, profetiza a vida outra vez. O Deus dos impossíveis ainda é o mesmo Rei.
Profetiza sobre os sonhos mortos, profetiza a restauração, porque o Espírito do Senhor está trazendo renovação. O que estava morto viverá, o que caiu se levantará, porque a palavra do Senhor jamais falhará. Profetiza sobre os ossos secos, profetiza a vida outra vez. O Deus dos impossíveis ainda é o mesmo Rei. Profetiza sobre os sonhos mortos, profetiza a restauração, porque o Espírito do Senhor está trazendo renovação. Ministração. Talvez hoje exista um vale diante de você. Talvez existam sonhos secos, esperanças secos, projetos secos. Mas o Deus de Ezequiel continua vivo. Ele continua soprando vida onde existe morte. Continua trazendo esperança onde existe desânimo. Continua levantando exércitos onde só havia ossos. Porque quando Deus fala, a morte recua. E quando o Espírito Santo sopra, a vida volta a florescer. Permanecer fiel ao chamado de Deus, mesmo quando ninguém quer ouvir. Desde o ventre tu me conhecias, antes de eu nascer me escolhes. Chamaste meu nome para uma missão, e com teu poder me revestiste. Mas quando comecei a anunciar as palavras que vinham do céu, muitos fecharam seus ouvidos e rejeitaram o Deus de Israel. Chorei por ver uma geração distante da presença do Senhor. Meu coração se quebrantava ao contemplar tamanha dor. Mas mesmo em meio à rejeição, eu não podia desistir, porque quem recebeu uma palavra de Deus nasceu para cumprir. Ainda que ninguém escute, eu continuarei falando. Ainda que zombem de mim, eu continuarei pregando. Não posso me calar, existe fogo em meu coração. Não posso me calar, Carrego uma santa missão. A palavra do Senhor arde dentro de mim, e enquanto eu tiver vida vou anunciar até o fim. não posso me calar, Não vou retroceder, porque quem foi chamado por Deus nasceu para obedecer. Muitas vezes fui perseguido, muitas vezes desprezado, mas a mão do Senhor permanecia sobre seu servo chamado. Tentaram parar minha voz, tentaram apagar minha fé, mas quanto mais eu buscava silêncio, mais o fogo aumentava em meu ser.
chama que queimava dentro do coração. Era impossível permanecer calado diante de tão grande unção, porque quem conhece a verdade não consegue se esconder, pois a luz que Deus acende nasceu para resplandecer. Se o mundo rejeitar a mensagem, eu continuarei anunciando, pois a verdade do Evangelho continua transformando. Não posso me calar. Existe fogo em meu coração. Não posso me calar. Carrego uma santa missão. A palavra do Senhor arde dentro de mim, e enquanto eu tiver vida vou anunciar até o fim. Não posso me calar. Não vou retroceder, porque quem foi chamado por Deus nasceu para obedecer. Há fogo nos meus lábios, há fogo em meu interior, há fogo na mensagem que anuncia o Salvador. Se tentarem me prender, eu continuarei louvando. Se tentarem me parar, eu continuarei pregando, porque maior é aquele que me chamou para servir, e nenhuma força deste mundo poderá me impedir. Crescendo, Queima fogo santo. queima em meu coração. Queima fogo santo. Renova minha unção. Eu não vou me esconder, eu não vou recuar. Enquanto houver uma alma perdida, eu vou anunciar. Jesus salva. Jesus cura, Jesus liberta. Jesus continua. Não posso me calar. Existe fogo em meu coração. Não posso me calar. Carrego uma santa missão. A palavra do Senhor arde dentro de mim, e enquanto eu tiver vida vou anunciar até o fim. Não posso me calar. Não vou retroceder, porque quem foi chamado por Deus nasceu para obedecer. Não posso me calar. Existe fogo em meu coração. Não posso me calar. Carrego uma santa missão. Ministração final. Jeremias tentou se calar, mas a palavra de Deus era como fogo ardendo dentro dele. E o mesmo acontece hoje. Quando Deus coloca uma mensagem em seu coração, você não consegue ficar em silêncio. Continue anunciando, continue testemunhando, continue servindo, porque o mundo precisa ouvir que Jesus Cristo salva, cura, liberta e em breve voltará. Não posso me calar. Há fogo em meu coração. Aleluia. O Senhor falou ao meu coração e me entregou uma missão.
levar sua palavra a uma grande nação e anunciar arrependimento e salvação. Mas eu tentei fugir do chamado, procurei outro caminho seguir, pensando que poderia me esconder do Deus que tudo pode ver. Entrei num barco para bem longe, tentando escapar da direção, mas ninguém consegue fugir da presença e da compaixão. Porque quando Deus chama alguém, seu amor não desiste jamais. Mesmo quando erramos o caminho, sua graça nos atrai. O Deus que corrige também sabe restaurar. O Deus que confronta também sabe perdoar. Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da restauração. Quando tudo parece perdido, Ele estende sua mão. Deus é o Deus da segunda chance, seu amor nunca falhará. Quem se arrepende diante dele, nova história viverá. Não importa onde você caiu, Ele pode te levantar, porque a misericórdia do Senhor jamais deixará de alcançar. Então veio uma grande tempestade e o mar começou a se agitar, porque quando estamos longe de Deus, a alma não encontra lugar. Lançaram-me sobre as águas e tudo parecia terminar, mas Deus preparou um grande peixe para minha vida guardar. Por 3 dias e 3 noites, no profundo eu permaneci, e foi naquele lugar escuro que novamente o ouvi. Às vezes Deus permite o vale para nos fazer compreender que longe da sua vontade não existe verdadeiro viver. Quando dobramos os joelhos, o céu começa a agir, e aquilo que parecia o fim se transforma em um recomeço para seguir. Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da restauração. Quando tudo parece perdido, Ele estende sua mão. Deus é o Deus da segunda chance, seu amor nunca falhará. Quem se arrepende diante dele, nova história viverá. Não importa onde você caiu, Ele pode te levantar, porque a misericórdia do Senhor jamais deixará de alcançar. Eu voltarei para a tua presença, eu voltarei para te servir, eu voltarei para te obedecer e para os teus caminhos seguir. Tua graça me encontrou quando eu estava distante, teu amor me alcançou quando eu era errante. Agora minha vida pertence a ti, e para sempre te adorarei. Crescendo, existe esperança, existe perdão, existe misericórdia para quem volta ao coração de Deus. existe esperança, existe restauração, porque o Deus de Jonas ainda transforma vidas pela compaixão. Aleluia, 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 o amor de Deus me alcançou. aleluia. Aleluia, graça me restaurou. Deus é o Deus da segunda chance, Deus da restauração. Quando tudo parece perdido, Ele estende sua mão. Deus é o Deus da segunda chance, Seu amor
onde você caiu, Ele pode te levantar, porque a misericórdia do Senhor jamais deixará de alcançar. Deus é o Deus da segunda chance, o Deus da restauração. Quando tudo parece perdido, Ele estende sua mão. Ministração. Talvez você pense que foi longe demais. Talvez ache que falhou demais. Mas lembre-se de Jonas. Ele fugiu, ele caiu, ele errou. Mas a graça de Deus o encontrou. Porque o nosso Deus é especialista em recomeços. Onde existe arrependimento, existe perdão. Onde existe perdão, existe uma nova história. O Deus que capacita, multiplica e honra os que permanecem fiéis. Eu deixei os campos para trás quando ouvi a voz do Senhor. Abandonei tudo o que possuía para seguir o profeta de Deus. Muitos não compreenderão a decisão do meu coração, mas quando Deus nos chama, não existe outra direção. Caminhei por muitos caminhos, aprendendo a obedecer. Pois antes de grandes milagres, precisamos aprender a servir. Eu não buscava fama ou glória, nem reconhecimento dos homens. Eu desejava apenas permanecer na presença do Deus eterno. Quem aprende a servir em silêncio será honrado pelo Senhor. Quem permanece fiel no pouco receberá muito mais de Deus. Derrama a porção dobrada sobre mim, Senhor. Derrama a porção dobrada do teu poder e amor. Quero viver teus milagres, quero andar em tua unção, quero ser instrumento vivo em tuas santas mãos. Derrama a porção dobrada e faz teu fogo arder, porque sem tua presença eu não consigo viver. Chegou o dia da despedida, quando Elias iria partir, mas eu decidi permanecer e jamais desistir. Muitos tentaram me desanimar, muitos disseram para parar, mas quem tem sede da presença não deixa de caminhar. Então os céus se abriram e um carro de fogo apareceu, e diante dos meus olhos o profeta para Deus subiu. Mas antes de partir deixou seu manto cair ao chão, e naquele momento Deus confirmou a promessa ao meu coração. O Deus que fez ontem continua fazendo hoje. O Deus que operou milagres ainda manifesta seu poder. Derrama a porção dobrada sobre mim, Senhor. Derrama a porção dobrada do teu poder e amor. Quero viver teus milagres, quero andar em tua unção, quero ser instrumento vivo em tuas santas mãos. Sem tua presença eu não consigo viver.
eu creio que vão se abrir. Se houver escassez no caminho, eu sei que Deus vai suprir. Se houver enfermidades, eu sei que Deus vai curar. Porque o mesmo Deus de Eliseu ainda continua a operar. Nada é impossível, nada é impossível quando a mão de Deus começa a agir. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, mais da tua presença, mais do teu poder. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, mais da tua unção, mais do teu mover. Santo, Santo, o Senhor continua operando. Santo, Santo, o Senhor continua curando. Derrama a porção dobrada sobre mim, Senhor. Derrama a porção dobrada do teu poder e amor. Quero viver teus milagres, quero andar em tua unção. Quero ser instrumento vivo em tuas santas mãos. Derrama a porção dobrada e faz teu fogo arder. Porque sem tua presença eu não consigo viver. Derrama a porção dobrada sobre mim, Senhor. Derrama a porção dobrada do teu poder e amor. Ministração final. Eliseu não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu posição. Ele pediu mais de Deus. E quem busca a presença do Senhor nunca sai de mãos vazias. Hoje Deus continua derramando sua graça, seu poder e sua unção. Busque mais da presença, busque mais do Espírito Santo. Porque aqueles que têm sede de Deus serão cheios da sua glória. Se derrama a porção dobrada, Senhor. Aleluia. Gisnar continua parada.